Querido amigo, é com alegria que o saúdo neste final de tarde, neste início de noite de domingo, em que todos nós estamos a viver as realidades relacionadas com as restrições de natureza sanitária por causa da pandemia, que, enfim, é um assunto que todos nós conhecemos, mas que hoje nos permitem, através, como há instantes o Rui dizia na sua oração, nos permitem estarmos juntos através da tecnologia. Hoje, porque o nosso auditório está vazio, apenas com a presença daqueles que são os técnicos que nos estão a assessorar neste processo, eu posso estar sem a minha máscara e posso me dirigir a si de uma forma como já há muito tempo não podia fazer, por uma questão de preservação da saúde daqueles que aqui estão. Mas nesta noite posso dirigir-me a si sem cobertura na face e podermos, sobretudo, estudar a Palavra de Deus com a alegria de que o Senhor é o nosso Redentor e é o nosso Salvador. Na noite de hoje, para esta meditação, para este estudo da série Lições do Êxodo na jornada para Canaã, eu gostaria de convidá-lo a estudarmos o texto que se encontra no livro de Josué, no capítulo 20. E ali nós vamos encontrar, Josué, capítulo 20, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, vamos encontrar orientações deixadas desde o tempo de Moisés em relação à organização de várias cidades que teriam uma função muito especial. Estas cidades ficaram conhecidas na história do povo de Israel como cidades-refúgio. E eu gostaria de convidá-lo, justamente neste texto de Josué, capítulo 20, dos versos 1 ao verso 9, nós podermos entender qual era o propósito destas cidades, para que elas efetivamente serviam e que cidades eram estas. Vamos então começar a ler e, à medida que formos passando os vários versículos, em alguns momentos farei algum comentário no sentido de esclarecer a ideia daquilo que aqui está, portanto, a ser explicado. No verso 20, aliás, no capítulo 1, no verso 20, começa Josué a dizer: Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio que vos falei pelo ministério de Moisés. Verso 3, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não por intento, para que vos sejam refúgio do vingador de sangue. Bom, vamos aqui fazer uma pequena pausa. E é importante lembrar o seguinte: estas cidades, nós vamos ver mais adiante que eram 6 o número de cidades que foram criadas como um espaço sagrado, onde qualquer pessoa que por algum infortúnio ou por um acidente tivesse tirado a vida a alguém, ela poderia fugir para esta cidade com o intuito de poder aguardar o tempo necessário e em segurança, sob a custódia dos habitantes desta cidade, o tempo de ser julgado de forma justa e de forma adequada. Isto porque nós não podemos esquecer que na antiguidade havia o costume de, por vezes, quando alguma injustiça era cometida, algum parente próximo da pessoa que tinha sido injustiçada ou que tinha sido alvo, por exemplo, no caso aqui, como é referido, tivesse sido assassinada por acidente, tivesse morrido por acidente, algum parente seu poderia justamente tomar a sua mão a responsabilidade de vingar aquele que tinha sido morto. E, para prevenir ou para evitar uma injustiça maior ainda, era determinado que existissem, ao longo do território de Israel, 6 cidades para as quais qualquer pessoa poderia fugir, a fim justamente de encontrar refúgio e poder aguardar então o momento de ser julgada. E vamos então continuar, o verso 4 diz: E fugindo para alguma destas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Verso 5. E se o vingador de sangue, ou seja, o parente que estiver a tentar vingar a morte deste seu ente querido, se o vingador de sangue o seguir, não entrarão
não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com intento e não o aborrecia dantes. Habitará, então, na mesma cidade até que se ponha o juízo perante a congregação e até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. E então o homicida voltará e virá à sua cidade, à casa da cidade de onde fugiu. Verso 7, então, apartaram as cidades de Quedes, da Galileia, das montanhas de Naftali, a cidade de Siquém, das montanhas de Efraim, a cidade de Kiriat Arba, esta é atualmente Hebron, e das montanhas que está nas montanhas de Judá, e de além do Jordão, de Jericó ao oriente, apartarão a Béser, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e também a Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel, para os estrangeiros que andassem entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse a alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se pôr diante da congregação. Queridos amigos, esta determinação deixada desde os tempos de Moisés e implementada a quando da entrada do povo de Israel no território de Canaã, já nos tempos da liderança de Josué, era mais do que um desígnio que tinha que ver com uma questão de justiça e de equilíbrio dentro da história do povo de Israel. Era, sobretudo, também uma lição de bondade e de misericórdia. E nesta noite eu gostaria de meditar consigo desta história para nós podermos entender quais as lições espirituais que nós mesmos, como cristãos, no século XXI, passados 35 séculos desde estes acontecimentos, que lições espirituais nós podemos tirar para nós mesmos também. Como vimos há instantes, a cidade de refúgio tinha como intuito justamente proteger e garantir que um julgamento justo fosse feito a alguém que tivesse se envolvido numa situação acidental de assassinato. Nós podemos perceber que estas cidades tinham como intuito justamente proteger e preservar a justiça e a misericórdia, servir como instrumentos de graça e de bondade. O nosso Senhor Jesus Cristo é, acima de tudo, para você e para mim, querido amigo, o nosso grande refúgio. É nele que nós podemos encontrar verdadeiramente a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Quando penso nisto, faz-me lembrar um pouco aquele texto que nós encontramos no livro de Salmos, o Salmo 121. Eu gostaria que você pudesse ler comigo este texto. O Salmo 121, o verso 1 e o verso 2, um texto que é muito conhecido e querido de todos os cristãos, diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabem, todas as cidades refúgio, elas tinham uma característica topográfica que as distinguia. Elas estavam equidistantes dentro do território de Canaã, de modo que em qualquer ponto do país, a pessoa precisava basicamente viajar mais ou menos durante um dia e conseguiria chegar a qualquer uma das cidades refúgio que estavam espalhadas desde norte a sul, desde leste a oeste, dentro do território de Canaã. Mas existia um outro aspecto também muito interessante, é que cada uma destas cidades estava colocada sobre um lugar alto. Topograficamente eram cidades que podiam ser vistas, poderiam ser avistadas desde lugares muito distantes. E facilmente qualquer pessoa poderia, portanto, ali chegar. Isto faz-nos lembrar justamente as palavras do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. É dali que vem o meu socorro. Meus queridos amigos, sendo nós hoje pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você e eu somos pecadores. Você e eu precisamos da graça de Jesus Cristo, que foi materializada na cruz através do sacrifício supremo que o nosso Salvador fez. E é quando nós nos voltamos para o Senhor, é quando nós voltamos os nossos olhos para o céu, que nós podemos efetivamente encontrar esta graça. É ali que nós podemos encontrar, no momento em que na cruz a justiça e o amor se encontraram, é ali que nós podemos encontrar também a possibilidade de você e eu
pecadores como somos, ter ao nosso alcance a graça de Deus. Mas existe ainda uma outra lição interessante que esta providência das cidades refúgio nos pode transmitir. Uma outra ideia muito interessante é o fato de que estas cidades eram efetivamente lugares, como já dissemos, onde cada judeu ou cada pessoa que viesse a ser, colocada numa situação de fuga por ser um criminoso, era onde ela poderia ser efetivamente julgada e julgada com justiça. E isto faz-me lembrar um outro texto que nós encontramos, ou melhor, dois textos. Um deles nós encontramos no Evangelho de João, e eu gostaria de convidá-lo a que pudesse ler comigo. O Evangelho de São João, capítulo 5, verso 22. Jesus, neste texto, está a falar de si mesmo e a respeito da função que ele haveria um dia de ter como juiz do mundo. E então no verso 22 diz: também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. E quando eu penso que nos tempos em que estamos a viver, eu como pecador sou alguém que precisará mais tarde ou mais cedo comparecer diante do tribunal divino, traz-me grande conforto saber que o meu juiz é também o meu Salvador. Aquele que vai julgar a minha vida foi a pessoa que deu na cruz do Calvário a sua existência, derramou o seu sangue para me remir. Como o profeta haveria de dizer a respeito do Messias, nas palmas da mão de Cristo estão as cicatrizes que representam o sacrifício feito por mim. E quando eu penso, por exemplo, também naquele lindo texto onde o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ele, do verso 31, vai dizer algo fantástico que eu gostaria de ler consigo. Romanos capítulo 8, verso 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem é que intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois se é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quando penso numa cidade de refúgio, vem-me à ideia todos estes pensamentos. É ali que nós podemos encontrar a condição de sermos julgados com justiça. Neste momento, Satanás é o grande acusador dos filhos de Deus. Ele está perante Deus acusando aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez neste momento o inimigo esteja a rir-se de cada um de nós, pelos erros que cometemos, pelas falhas que temos realizado ao longo da vida, pelo fracasso muitas vezes que é a nossa luta contra o pecado. Mas, querido amigo, lembre-se de uma coisa: se você luta contra um caráter que é frágil, que é fraco, que é defeituoso, se você luta com um temperamento que só lhe traz vergonha e decepção, se você vive de alguma forma escravizado debaixo de vícios e de dependências, de compulsões que o fazem sentir-se um cristão fracassado, lembre-se que existe em Cristo um refúgio. Você no momento e eu no momento em que pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados, Ele nos considera justos, Ele nos perdoa e nos declara justos diante do universo. Há também um aspecto muito interessante, e quando penso nas cidades refúgio, lembro-me também do fato de que estas cidades, como vimos, eram locais onde estava assegurada a segurança daqueles que ali procuravam proteção. E isto faz-me lembrar um outro texto que certamente você e eu conhecemos da Sagrada Escritura, que encontramos no livro de João, no Evangelho de João, onde Jesus, no capítulo 6, ele vai fazer esta linda declaração. Evangelho de João, capítulo 6, o verso que vamos ler é o verso 37. E ali Jesus diz o seguinte: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Querido amigo, se você é alguém que neste momento está a sentir
que os seus pecados o possam afastar de Deus, se você sente vergonha de se aproximar do Senhor, acredite que é em Jesus Cristo que você poderá encontrar a salvação, o perdão e a remissão dos seus pecados. A Bíblia diz muito claramente, porque estas foram palavras proferidas pelo Senhor Jesus Cristo: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não importa a condição em que nós estamos, não importa se nós somos como o filho pródigo, esfarrapado e mal cheiroso, magoados e estragados pelo pecado. Se estivermos dispostos a humildemente ir diante do Senhor para buscar o seu perdão e a sua salvação, acredite que aquele que vai até Cristo, o Senhor de modo nenhum o desprezará ou o abandonará. Pelo contrário, o receberá, o abraçará e lhe dará com ele, efetivamente, toda a bondade e toda a proteção. Mas este texto também, ou esta afirmação, também me faz lembrar uma outra ideia muito importante, que encontramos na epístola do apóstolo Tiago. Venha comigo, Tiago capítulo 4, vamos ler dos versos 7 ao verso 10. Tiago faz ali dá uma série de conselhos extremamente interessantes para nós como cristãos, na nossa própria luta contra o inimigo, contra aquele que poderia ser chamado neste contexto o vingador de sangue. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, coloquem-se debaixo da proteção de Deus, humilhem-se diante do Senhor, deixem que seja o Senhor a protegê-los, a conduzi-los, a orientá-los. E depois Tiago continua dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui três ideias muito interessantes. Primeira, subordinarmos-nos, sujeitarmos-nos a Deus. Muitas pessoas, por vezes, no seu orgulho, na sua autodeterminação, querem muitas vezes viver a vida pelos seus próprios meios, pela sua própria vontade, e acham que desta forma estão a exercer a sua liberdade. Mas a verdade é que muitas vezes, na busca incessante da liberdade, muitas pessoas acabam por cair justamente vítimas e escravas das circunstâncias da sua vida. É estranho que, por tanto querer a liberdade, algumas pessoas acabem por se tornar escravas das suas próprias escolhas. Mas aquilo que a Bíblia nos diz é justamente isso. Nós só poderemos encontrar a verdadeira liberdade sujeitando-nos, colocando-nos debaixo da proteção de Deus e debaixo da sua orientação. Depois, há uma segunda ideia: devemos resistir a Satanás, devemos assumir de forma determinada e convicta na nossa vida a decisão de não cedermos território a Satanás. Se estivermos dispostos a deixar que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, devemos entregar a Deus a nossa vontade para que Ele faça em nós o querer e o efetuar, para que Ele efetivamente lute por nós e nos dê a força necessária para vencermos as tentações do inimigo na nossa vida, resistindo ao diabo, sendo determinados na nossa entrega ao Senhor. E o resultado, a terceira ideia, é que o inimigo acabará por se afastar de nós. Mas o texto continua dizendo ainda, verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. É triste ver que muitos cristãos, por vezes bem intencionados, não têm o sucesso que poderiam ter na sua vida espiritual, não porque não tenham ao seu alcance as promessas celestiais, não porque não tenham ao seu alcance o poder do Espírito Santo, mas porque, como diz o texto, são por vezes pessoas de duplo ânimo. Às vezes querem, outras vezes não querem. Às vezes estão com toda a força agarrados na mão de Deus, outras vezes vivem um cristianismo relaxado e permissivo. Mas o texto de Tiago vai terminar no verso 10 dizendo o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Numa sociedade, numa cultura como a que vivemos hoje, em que as pessoas consideram que para nós sermos valorizados precisamos ter atitude, precisamos ter respeito próprio e autoafirmação, parece que a ideia de se humilhar não está muito em sintonia com os valores da nossa sociedade ou com aquilo que as pessoas efetivamente acreditam que seja a maneira certa de viver. Mas a Bíblia tem muito a nos ensinar e os seus valores são intemporais e são verdades que
foram provadas ao longo de muitos séculos e muitíssimas gerações. E quando a Bíblia diz humilhai-vos perante o Senhor, não está a dizer que nós nos devemos humilhar diante de qualquer ser humano que vai fazer com que nós sejamos ainda mais diminuídos na nossa autoestima. Não, o que Deus está aqui a dizer é que nós devemos nos humilhar diante dEle, porque esta será a condição mais elevada à qual o ser humano pode ascender. Quando alguém se humilha diante de Deus, Deus no seu amor, no seu coração de Pai, pega este filho seu destroçado, fracassado pelo pecado, e o eleva a uma condição muito superior, à condição de um santo, à condição de um príncipe do céu. E é por esta razão que Tiago diz, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará, porque esta efetivamente pode ser a forma em que um ser humano ascenda a uma condição de glorificação, uma condição de restauração muito mais elevada do que aquela que em condições normais nós poderíamos obter. Se existe uma história de superação que nos é contada na palavra de Deus, é a história da redenção. Se você quer conhecer alguém que veio, diríamos assim, desde o fracasso para a vitória, esta é a experiência que está prometida a todo cristão, está prometida a você e a mim. Eu gostaria de terminar esta meditação lendo um texto maravilhoso que encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Eu gostaria de convidá-lo a ler comigo os versos 15 e 16. Você lembra-se que o texto que lemos há pouquinho de Josué dizia que a pessoa que fugia ou que buscava refúgio numa cidade de refúgio deveria permanecer ali depois de ter sido julgada até o momento em que o sumo sacerdote morresse. Mas repare que este texto vai nos falar justamente de Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote celestial que hoje intercede por nós no céu é um sumo sacerdote imortal. Ele ressuscitou e não vai morrer nunca mais. O texto diz, Hebreus capítulo 4, verso 15, diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. O seu sumo sacerdote, o meu sumo sacerdote, conhece as realidades da vida humana. Ele foi tentado em todas as experiências, em todas as circunstâncias, para poder entender o que é viver neste mundo, o que é ser sugestionado pelo inimigo para fazer coisas erradas, o que é ser acutilado pelas tentações do inimigo. Portanto, quando Deus olha para a nossa vida, nós sabemos que em Jesus Cristo nós temos alguém que conhece muito bem a realidade do ser humano. Esta é a razão, querido amigo, pela qual um dia Jesus nos deixou a orientação de que sempre que orássemos, fizéssemos todos os pedidos ao Pai do céu em seu nome. Não porque Deus o Pai, não possa entender as nossas necessidades. Mas a questão é que, para que nós tenhamos a convicção de que estaremos a ser ouvidos no reino dos céus por alguém que conhece a nossa realidade, é mais confortável nós orarmos pedindo a Jesus, porque sabemos que Ele sabe o que é viver neste mundo, sabe o que é estar cansado, sabe o que é sentir-se desanimado por ter sido traído por alguma pessoa em quem confiava, sabe o que é sentir dor, sentir saudade, sentir cansaço ou sentir frio ou calor, sentir fome ou sentir desânimo ou euforia, sabe o que é sentir medo e ansiedade. Jesus viveu todas essas realidades, por isso Ele é o nosso sumo sacerdote. Mas eu queria que você, neste momento, pudesse levar no seu coração as palavras do verso 16, em que Paulo convida-nos: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Se você está a passar por uma crise espiritual, querido amigo, querida amiga, este é o tempo oportuno de você se aproximar do trono da graça. E o trono da graça, diz o apóstolo Paulo, deve ser buscado por nós, não com medo ou com timidez, não. O próprio Paulo diz que nós devemos nos aproximar deste trono da graça com ousadia, com confiança, porque o amor de Deus é tal que Ele nos quer alcançar justamente com a sua bondade, com a sua compaixão. Querido amigo, hoje nós não temos cidades refúgio espalhadas pelo nosso país.
Na realidade, muitas das cidades-refúgio que existiam nos tempos de Josué, elas hoje não passam de ruínas, porque, entretanto, estes lugares deixaram de ser habitados, ou alguns deles acabaram por ser, enfim, reconstruídos depois de muitas e muitas etapas de ocupação. Mas a verdade é que para você e para mim, hoje existe uma cidade-refúgio que está ao nosso alcance, que é na pessoa de Jesus Cristo. E se você luta com alguma dificuldade de caráter, se você está a enfrentar um problema de família, uma dificuldade financeira, um problema qualquer de saúde, ou qualquer que seja outra dificuldade que você sente neste instante que a sua espiritualidade está enfraquecida, estenda a sua mão, estenda o seu olhar para o alto das montanhas, estenda o seu olhar para o céu, porque é de lá que o seu refúgio virá, é de lá que o seu socorro lhe chegará de forma rápida e imediata. Eu gostaria de convidá-lo, querido amigo, a que você neste momento pudesse orar comigo, pedindo ao Senhor que Ele seja realmente o seu refúgio também. Curve a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, Tu conheces o coração de cada um destes queridos amigos, destes irmãos que nos estão a assistir. Tu sabes as lutas que cada um vive. E neste momento, Pai, te pedimos que Tu nos possas receber da forma que só Tu sabes receber junto ao Teu trono de graça, com carinho, com amor e com compaixão. Talvez neste momento alguém que nos esteja a ouvir esteja a viver lutas com um temperamento difícil, com um temperamento que lhe causa vergonha. Oh, querido Deus, que o Teu poder se manifeste na vida deste querido irmão. Talvez alguém esteja a viver lutas e dificuldades por vícios e por compulsões que tem. Senhor, a Tua palavra nos diz que em Cristo nós seremos mais do que vencedores. E te pedimos, Senhor, em favor deste amigo, desta amiga, que Tu possas fortalecê-lo e dar-lhe a vitória que só o poder do Espírito Santo pode dar. Talvez, Senhor, alguém que nos esteja a ouvir neste momento, esteja a passar por problemas familiares, por dificuldades de saúde. Querido Pai, que seja o Teu poder a manifestar-se na vida deste irmão, na vida desta irmã, de maneira que, verdadeiramente, esta pessoa possa ter a certeza de que existe um Deus no céu que responde e atende às orações dos seus filhos. Pedimos-te e agradecemos isto tudo, humildemente, em nome de Jesus. Amém.